Oi, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre um momento assim muito tenso da história recente. Chernobyl, 1986. Olá. Pois é, um evento marcante. E vamos focar numa história específica, né? A de 3 homens que, bom, se voluntariaram para uma missão que era quase um bilhete só de ida. Exatamente. Uma missão para tentar evitar que o desastre ficasse ainda pior, sabe? Algo que poderia custar, nossa, centenas de milhares de vidas a mais. É difícil até imaginar a escala. O reator 4 já tinha explodido, né? O material radioativo vazando para todo lado. Sim, e o medo maior ali naquele momento era uma segunda explosão. Tinha muita água acumulada bem embaixo do núcleo do reator, que estava derretendo. Se ele caísse na água, Seria uma explosão a vapor gigantesca. catastrófica. E a tarefa desses homens era justamente essa: impedir isso. E como? Tinha que ser na raça, né? Totalmente. Eles precisavam entrar nessa água. E não era qualquer água. Era altamente radioativa. A gente está falando de níveis superiores a 10.000 roentgens por hora. 10 mil? Isso é letal em quanto tempo? Minutos. Pouquíssimos minutos. E o pior é que, a tecnologia da época não ajudava. Robôs, equipamentos eletrônicos, nada funcionava direito com aquela radiação toda. Então só restava ir alguém lá pessoalmente. Que loucura. Exato. Alguém tinha que ir lá, no meio daquela água escura, radioativa, e achar umas válvulas para drenar tudo. Abrir manualmente. Meu Deus. E quem foram esses voluntários? Foram 3. O Alexei Ananenko, que era engenheiro, e, crucialmente, eles sabiam onde ficavam essas válvulas, lá embaixo. Ah, isso era fundamental, né? Com certeza. Tinha também o Valery Bespalov, engenheiro sênior, e o Boris Baranov, que era supervisor de turno na usina. E eles ficaram conhecidos junto com outros que atuaram em situações de risco extremo ali por um apelido bem pesado, né? Sim, o Esquadrão Suicida de Chernobyl. O nome não oficial, claro, mas que dá a dimensão do perigo que eles e outros enfrentaram. E a missão deles, então, dos mergulhadores, como chamaram? Foi um sucesso inacreditavelmente. Eles entraram naquela água, navegaram por corredores inundados, quase sem visibilidade, imagino, Nossa! e absorvendo doses de radiação, assim, absurdas. Estimativas falam em mais de 5.000 roentgens acumulados. 5 mil? É quase metade do nível por hora que você falou. Pois é, mas eles conseguiram. Acharam as válvulas, abriram as comportas. Isso permitiu drenar umas 20.000 toneladas de água. 20 mil toneladas! E isso evitou a tal segunda explosão. Exatamente. Evitou uma explosão a vapor que, segundo estimativas, poderia ter liberado energia equivalente a 3 ou até 5 megatons. Teria sido, nossa, devastador para uma área enorme da Europa. É um alívio tão grande que eles tenham conseguido. Mas, peraí, tem uma confusão sobre o destino deles, né? Muita gente acha que eles morreram logo depois. Sim, esse é um mito que se espalhou muito. A mídia soviética, na época, até noticiou a morte deles, talvez para amplificar o heroísmo, criar mártires. Entendi. Mas não foi o que aconteceu. Não exatamente. O Ananenko e o Bespalov, na verdade, sobreviveram à missão. Claro, eles ficaram com problemas de saúde crônicos por causa da radiação para o resto da vida, mas sobreviveram por muitos anos. Puxa vida. E o Baranov? O Boris Baranov faleceu mais tarde, em 2005. A causa da morte também foi relacionada às complicações da exposição à radiação que ele sofreu. Então, sobreviveram ao ato em si, mas as consequências vieram depois. E eles não foram os únicos a se arriscar tanto, certo? De forma alguma, teve um esforço massivo ali, com muita gente correndo riscos mortais. Os biorobôs, por exemplo, Quem eram eles? eram mais de 3.500 soldados, muitos deles bem jovens, conscritos. A tarefa deles era limpar os detritos radioativos do telhado do reator, uma das áreas mais perigosas. No telhado? Mas como? Em turnos curtíssimos, coisa de 40 a 90 segundos por pessoa. Subiu lá, pegavam um pedaço de detrito, jogavam para baixo e desciam correndo, com proteção mínima, quase nada. 90 segundos? E mesmo assim? Mesmo assim, a dose era altíssima. Muitos morreram nos anos seguintes, desenvolveram câncer. Há relatos de que a KGB, o Serviço Secreto Soviético, tentava esconder as verdadeiras causas das mortes para não gerar alarme ou, enfim, por questões políticas. Que terrível. E você mencionou equipes de nitrogênio líquido também. Sim, outra frente de batalha.
Eles injetaram nitrogênio líquido no solo, embaixo do reator, para tentar congelar a Terra. A ideia era criar uma barreira gelada para impedir que o núcleo derretido, o chamado córium, continuasse afundando e atingisse o lençol freático. Que contaminaria a água de uma região enorme. Exatamente. Foi um esforço desesperado, usando todas as frentes possíveis. É impressionante pensar no que leva uma pessoa a fazer algo assim, a se colocar num risco tão extremo. É uma boa pergunta. Tem aquela frase do Andrew Carnegie, né? Que heróis raramente se veem como heróis. E o próprio Ananenko disse algo parecido, né? Sim, ele falou, não fomos heróis, apenas fizemos o que era necessário. É uma humildade que choca, né? Quando a gente pensa no que eles realmente fizeram. Contrasta muito com o instinto básico de sobrevivência que todo mundo tem. Totalmente. Mas aí entra também uma camada mais sombria, né? A questão do segredo, da manipulação por parte do governo soviético. Com certeza. Documentos da KGB que vieram a público depois mostraram que a liderança soviética, incluindo Gorbachev, sabia que o risco era muito maior do que eles admitiam publicamente na época. Eles minimizaram a situação. Minimizaram, sim. O número oficial de mortos diretos no acidente, 31 pessoas, hoje é visto como, uma subestimação brutal da realidade. As estimativas de quantos liquidatários, que é como chamam todos que trabalharam na contenção, morreram por causa da radiação a médio e longo prazo, variam muito, mas falam em centenas, talvez milhares. Nossa, a diferença é gigantesca. Isso mostra como a informação foi controlada, né? Sem dúvida. Mesmo numa crise humanitária e ambiental dessa magnitude, o controle da informação foi uma prioridade para o regime. Então, o legado de Chernobyl é bem complexo. Tem essa bravura individual incrível, gente arriscando tudo para salvar milhões. Pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias. Mas também tem o contexto de um sistema que, segundo as fontes que temos hoje, colocou muitas dessas pessoas em perigo e depois tentou esconder o verdadeiro custo humano daquilo tudo. Exatamente. E o impacto do que aqueles 3 mergulhadores fizeram, por exemplo, é inegável. Uma segunda explosão teria sido impensável, teria contaminado boa parte da Europa Oriental, talvez tornado Kiev uma capital inabitável por décadas. E a prova do perigo extremo está lá até hoje, né? A tal pata de elefante. Sim, aquela massa de combustível nuclear derretido, misturado com concreto e areia, que solidificou lá nos porões do reator. É uma das coisas mais radioativas do planeta até hoje. Só chegar perto é sentença de morte. E aqueles homens trabalharam ali, naquele ambiente. É um alerta que não pode ser esquecido, né? Sobre a responsabilidade que vem com a energia nuclear e sobre os sacrifícios que, infelizmente, às vezes são necessários em desastres. A gente viu algo parecido, guardadas as proporções, com os trabalhadores de Fukushima, no Japão, em 2011, os chamados Fukushima 50. Verdade. Histórias de dedicação em face do perigo extremo se repetem. E sobre Chernobyl ainda ficam algumas pontas soltas, sabe? Algumas fontes mencionam rumores, histórias não confirmadas. Que tipo de histórias? Bom, fala-se de um possível 4º mergulhador. Alguém que talvez estivesse com Ananenko, Bespalov e Baranov, não identificado, e que teria morrido ali mesmo no porão durante a missão. Sério? Isso nunca foi confirmado. Não que eu saiba oficialmente. É mais um daqueles relatos que circulam. E também tem alegações persistentes de que nem todos os liquidatários foram para lá por vontade própria, que alguns podem ter sido coagidos, talvez até ameaçados pela KGB, para participar dos trabalhos de limpeza mais perigosos. Puxa, isso adiciona outra camada de complexidade, né? Se houve coação. Com certeza. Mostra que por trás da narrativa oficial do heroísmo e do sacrifício voluntário, podem existir outras histórias, outras dinâmicas humanas bem mais complicadas e talvez mais sombrias. Fica a pergunta, né? Quantas outras verdades ainda estão escondidas por trás do que a gente sabe sobre eventos gigantescos como Chernobyl? É uma ótima pergunta para a gente refletir. Uma história com muitas camadas, sem dúvida. Muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço. É sempre importante relembrar esses momentos.